Olá pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Negruti de saída do São Paulo para a Europa não vai mais acontecer por intervenção de Hernan Crespo. O Mundial de Clubes está por fim acabando. As equipes brasileiras fizeram grandes campanhas e todas passaram para a fase de mata-mata, com o Fluminense sendo a que chegou mais longe. Por conta da competição internacional e o envolvimento de 4 equipes brasileiras, o Brasileirão Betano e todas as competições que estes times estavam envolvidos foram paralisados. Agora, com o retorno, o tricolor paulista já fica de olho na sequência. Vindo de uma derrota vexatória para o Vasco dentro do Morumbis, a equipe de Hernan Crespo enfrentará o Flamengo. Treinador decisivo para a permanência. Com a janela de transferências se iniciando, o São Paulo já fica de olho em novos reforços e nas saídas da equipe. Igor Vinícius, por exemplo, foi um dos jogadores negociados e agora irá ao Santos. Segundo divulgado pelo Globo Esporte, Negruti estava sendo negociado com o futebol europeu. O jogador não estaria satisfeito com a minutagem recebida enquanto o treinador era Luiz Ubeldia. Apesar disso, segundo a apuração de Alessander Vieira, a troca de treinadores acabou sendo um fator decisivo, visto que Hernan Crespo conseguiu convencer o jogador a permanecer no tricolor paulista. Sondagens italianas. O jogador possui cidadania italiana, algo que facilitaria muito uma transferência ao futebol europeu. Sondagens da Itália, inclusive, foram feitas por 3 equipes diferentes, informou a fonte. Apesar disso, com contrato até o meio de 2026, o staff de Negruti acredita que, com Crespo, o atleta conseguirá fazer uma quantidade maior de jogos pelo São Paulo. Agora, vamos para mais um vídeo. Então, porque o São Paulo está de olho no mercado também, Hernan Crespo, né, chegou trabalhando, olhando para o campo e também olhando para tudo que está acontecendo, para todas as movimentações. E está buscando um atacante, a contratação do chileno Gonzalo Tapia, de 23 anos, que está no River Plate. E a gente está vendo aí já os números dele, ó, na atual temporada lá no River Plate. 7 jogos, nenhum gol. Na temporada passada ele estava na Universidade Católica do Chile. 33 jogos, 11 gols e 4 assistências. Um atleta jovem de 23 anos, com passagens pela seleção sub-20 do Chile e pela seleção principal também, né? Ele tem tido algumas convocações. Sim. E aí, Hernan, primeiro assim, Gente, meu brinco caiu. Caiu? Volta pra cá, gente. As coisas que eu gosto de mostrar, a gente mostra os bastidores, ó. Meu brinco caiu. Caiu. Mas é aquele brinco caro lá que se cair... Ah, é uma grande joia, gente. Grande joia. Opa, o que é isso? Vocês estão pensando o quê? É aquele lá que vale um rim. Exato. O Gonzalo Tapia faz parte de uma geração, da nova geração do futebol chileno que busca melhorar com a sua seleção, né? A seleção do Chile é a terceira Copa seguida que o Chile não se classifica. Está dando adeus aí a esses jogadores mais velhos e que foram importantes e que hoje, na minha visão, não tem que mais ser convocados, né? Tipo, o próprio, sei lá, vamos pegar aí esses caras que foram campeões da Copa América, por exemplo. Acho que não tem que convocar mais. Alexis Sanches, Vidal, não tem que chamar mais, enfim. E o Gonzalo Tapia faz parte dessa nova geração do futebol chileno. Na Católica, você vê que ele fez 11 gols, ele fez uma temporada boa, e aí o River Plate chamou. Só que no River Plate ele não jogou, e ele teve poucas chances, e não foi bem nesses jogos que ele teve com o River, né? Tanto que o torcedor do River Plate nas redes sociais está comemorando se ele sair para o São Paulo, tá? Já para te alertar isso. E é um jogador que o Crespo gosta, tem o aval, e o São Paulo está buscando um acordo com o River. Há uma relação, os trunfos dessa negociação do São Paulo, há uma relação muito estreita e boa do São Paulo com o River Plate. Porque o Galopo está lá, tem uma graninha para receber, porque ele está para bater as metas, e tem o Enzo Dias que veio por empréstimo e tal, foi mais que um alívio ali na folha do River, tinha 3 laterais, o São Paulo pegou, e o Enzo está muito bem aqui no São Paulo, por sinal. Então, assim, as conversas são em 2 caminhos para essa negociação. A primeira, 1 ano de empréstimo, com opção de compra, no final, né? E um empréstimo de 1 ano e meio, que seria até o fim de 26, com metas colocadas ali, se bater, vira obrigação de compra. Então, são 2 caminhos que estão sendo discutidos. Eu falei com uma pessoa que do entorno do jogador, que me disse que está avançado.
que a negociação está avançada, que o jogador quer vir, jogar no São Paulo, aquela coisa toda. No São Paulo, os caras estão, ó, quietinho, pezinho no chão e tal. Consegui falar com uma fonte que me disse o seguinte, ó, vamos com calma, porque toda operação pode ser que alguém chegue e atravesse. Quando o São Paulo está atrás, é aquela coisa de que o mercado chama a atenção do mercado. O São Paulo não tem dinheiro para poder entrar em leilão, se algum outro clube quiser fazer oferta. Então, o São Paulo está assim, ó, quietinho, trabalhando em silêncio para tentar fechar essa negociação. Mas a informação que eu tenho da parte do jogador é que há uma conversa avançada. Então, assim, ó, meu feeling desse negócio vai sair. Vai sair. Já é uma informação importante, hein? Todos os bastidores e também o feeling de que vai sair. E saindo, ô PVC, se o torcedor do River Plate, o torcedor do River não está muito feliz, não. Quer dizer, está muito feliz, está comemorando essa saída. E o do São Paulo, é para ficar ou não? E quais são as características do jogador? O jogador pode jogar centralizado, pelos lados também. Ele tem uma versatilidade, né, Hernan, esse atleta? Ele é 9 e ele é de lado também. Ele tem essa versatilidade que pode atuar nas duas funções. Então, como é que você vê a chegada de um atleta como esse, PVC? O Crespo quer, o risco sempre é você trazer um jogador que seja caro para depois, quando o técnico for embora, não ter mais ele. Ó, tem uns caras aqui na frente, vou te mandar, Luísa. Mandei para Stephanie. Os caras aqui com a bandeira da Geórgia. Eu vou fazer esse comentário e depois eu vou lá perguntar para eles se eles sabem soletrar Kvaratskhelia. Não. Eu vou pegar um café ali em cima. Eu acho bom jogador e acho que o São Paulo precisa de um centroavante. E pode ser uma oportunidade de mercado. Ele tinha contratado o Dineno para substituição, né? Porque depois da lesão do Caleri precisava ter um outro centroavante. Pode passar até 3, mas o Tapia pode jogar pelo lado do campo também. Vamos ver se funciona. Funcionar com o Crespo tem mais chance, porque o Crespo conhece e gosta do jogador. O PVC, eu tô de olho no nosso chat aqui. E tem o Crespo está aqui concorrendo com você pelas melhores piadas, viu? Será que o São Paulo vai ser... Eu não fiz nenhuma piada hoje. Não, hoje não. Pois é, ele fez com você. Hoje. Será que o São Paulo vai ser tapeado? Já teve um chileno Tapia no futebol brasileiro, né? O goleiro, Nelson Tapia, que era da seleção. A passagem dele pelo Santos é horrorosa. É verdade, eu lembrei agora. Matheus Menezes, uma pergunta para vocês. Esse Tapia seria tipo um André Silva? Ele pode jogar como centroavante, mas também pelos lados. Mas ele é mais centroavante, né, PVC? Ele é mais centroavante. Então ele chega para concorrer com o André Silva, é isso? Isso. Tá. Jogar às vezes pelo lado, às vezes por dentro. Eu vou até pegar um café e eu já volto. Vai lá. Vou lá perguntar para eles, Vou perguntar para eles se eles sabem soletrar Kvaratskhelia. É porque eles sabem, porque estão com a bandeira da Geórgia. Te mandei a foto. Eu espero que... Pela Choque Rio pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Para esse jogo, Alan Barcelos, técnico do time da categoria, terá reforços vindo da Barra Funda. Luca, Rian Francisco e Henrique Carmo foram relacionados para esse jogo. Eles são considerados peças-chave do ataque do São Paulo no Sub-20, tá? A presença do trio aumenta ali o poder ofensivo do tricolor. O Palmeiras é líder do campeonato com 36 pontos somados, tá muito bem. Já o São Paulo é apenas o 13º com 21 pontos, 5 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Campanha bem mediana, né? Mas estamos à frente do Corinthians, viu? O São Paulo ainda briga pela classificação e precisa de uma vitória para buscá-la. A partida será hoje às 9 horas da noite com transmissão ao vivo e exclusivo do Sport TV. O tricolor jogará fora de casa, na Arena Barueri da Tia Leila, né? Pode anotar aí, rapaziada. O São Paulo vence hoje com gols de Rian Francisco. 2 do Rian, pode anotar. E com o Hernan Crespo, finalmente veremos Luciano na função onde ele mais rende, né? O segundo atacante. O treinador montou um esquema com 3 zagueiros e 2 atacantes, o famoso 3-5-2, tão famoso pelos títulos do São Paulo com Muricy Ramalho, né? Com isso, a tendência é Luciano ser o segundo atacante no time. Nos treinos já podemos ver ali o Luciano atuando nessa função, né, rapaziada? Função essa que ele teve seu melhor rendimento no São Paulo Futebol Clube com o próprio Crespo. Essa função agora aumenta a expectativa aí sobre o Luciano. O atacante sempre se destacou por seus gols e atuações mais próximas da área, né? Mas com os últimos treinadores, principalmente com o Zubeldia, muitas vezes com o Rogério Ceni e com o Carpini, víamos o Luciano como um meia, né? O que,
tira completamente o que ele tem de melhor, que é a finalização. Para mim, o Luciano é o jogador do ataque que tem o melhor poder de finalização, à frente do Caleri, à frente do André Silva. Neste momento, o Luciano, para mim, é o melhor finalizador que a gente tem no time. Não faz o menor sentido ele ir lá no campo de defesa pegar a bola, cara. Agora tudo vai mudar, né? E ele vai voltar a ser o segundo atacante. Nessa temporada, o camisa 10 fez 29 jogos, marcou 8 gols e deu 3 assistências. É um jogador decisivo, mesmo na função errada, né? Na posição certa, então se prepare porque o monstro tá saindo da jaula, irmão. Mas não será agora contra o Flamengo no Maracanã não, tá? Isso porque o Luciano vai ter que cumprir suspensão e o Crespo vai ter que buscar aí alternativas aí pro jogo desse sábado contra o Flamengo. Para você, o Luciano como segundo atacante tem que ser o titular desse time? Comente aqui abaixo. Eu entendo quem pega no pé do Luciano, mas cara, não tem como negar que o cara é decisivo, não tem como. Jogador muito importante nos últimos anos do São Paulo, nas principais vitórias, nas principais conquistas do clube. Ele esteve lá, decidindo, às vezes não numa final, mas decidindo na semifinal, por exemplo, na Copa do Brasil contra o Corinthians, marcando gol em final de Campeonato Paulista contra o Palmeiras, né? Um jogador muito, muito importante. Bom, a base de Cotia produz grandes promessas todos os anos, é um celeiro de craques lá em Cotia, né? Não à toa, clubes europeus vêm direto atrás aí da molecada. João Lucas, garoto do Sub-15, já desperta o interesse do mercado lá na Europa. O meio atacante se destaca pela qualidade técnica, visão de jogo e poder de decisão. O jovem já foi até convocado pela seleção brasileira Sub-15, ao lado de outros atletas formados nas categorias de base do São Paulo, tais como Lucas Miranda e Nicolas Francisco. Foram todos aí para a disputa da Copa 2 de julho, né? Esse é um torneio, um dos principais torneios da categoria ali no país, né? O João marcou gol, deu assistências na competição, se destacando e chamando a atenção do mercado, né? Principalmente o mercado europeu. Então, olho nele, pois pode ser mais um caso de atletas formados na base de Cotia que sequer jogaram no time principal. Olho no João. O Cédric Soares chegou no início desse ano sob desconfiança por boa parte da torcida, né? Veio a custo zero, primeiro ele tratou de uma lesão no refis, ninguém nem sabia que ele estava lá e depois ele foi contratado. Contratado ali por um contrato de produtividade, apenas 3 meses. E recentemente renovou seu contrato com o São Paulo até o final de 2027. Cédric teve um início discreto, né? Mas foi ganhando seu espaço aos poucos. Virou peça importante na lateral direita no primeiro semestre. A chegada de Cédric e a boa fase de Ferrarese fez com que a gente até esquecesse que o Igor Vinícius até então estava no elenco, né? Ao que tudo indica, o Cédric será titular absoluto com o Hernan Crespo na ala direita. Nessa temporada, o português fez 24 jogos, sendo titular em 16 deles e saindo do banco de reservas em outros 8 jogos. Para você, o Cédric tem que ser titular do São Paulo na ala direita? Comente aqui abaixo a sua opinião. O lateral teve uma outra falha ali em alguns jogos, né? E chegou até a ser vaiado pela torcida no estádio do Morumbi, o que, sinceramente, eu não entendi, já que ficamos tantos anos sofrendo com o Igor Vinícius. Aí o Cédric tem um erro, apenas um erro, e a torcida já vai ao cara. É bizarro, tá ligado? Enfim, pra mim, o Cédric é um bom jogador, não é craque, é um bom jogador pra uma função escassa no futebol brasileiro, principalmente, né? E o São Paulo segue no mercado e negocia com 2 jogadores para reforçar o time. Um é um atacante de velocidade e o outro um lateral direito. A ideia é fechar nos próximos dias as 2 contratações e anunciar oficialmente. O tricolor acertou recentemente 2 vendas no mercado também lá pra Europa, né? O Ângelo, que foi para o Strasbourg da França, na verdade não foi ainda, né? Mas foi vendido ao Strasbourg da França, e o Matheus Alves vendido ao CSKA. O último, inclusive, já realizou exames médicos e será anunciado nas próximas horas oficialmente como novo reforço do clube russo. O Matheus até tirou fotos com torcedores ali do CSKA, o negócio tá praticamente fechado. Já o Ângelo só sairá após fazer 18 anos, ficará mais 2 aninhos aqui no São Paulo. Ainda na janela que abre amanhã, o São Paulo quer vender mais um jogador. Pelo orçamento, o clube prevê arrecadar 154 milhões de reais em vendas nessa temporada. A ideia inicial era arrecadar 44 milhões em janeiro, mais 66 milhões de reais no meio do ano, e aí no final da temporada venderia ali mais 44 milhões, né? Embolsaria
ou arrecadaria 44 milhões, completando ali os 154 milhões de reais previstos no orçamento. Em valores brutos, o São Paulo já movimentou ou já arrecadou 150 milhões de reais, mas aí tem os descontos, o valor diminui, né? Os valores e as negociações nesse ano foram as seguintes, presta atenção, vem comigo. William Gomes, 55 milhões de reais na venda para o Porto, Wellington Rato, vendido por 5 milhões de reais ao Vitória, Michel Araújo, vendido por 15 milhões de reais ao Bahia, Rodrigo Nestor, 9 milhões e 400 mil reais pelo empréstimo ao Bahia, Eric, 1 milhão de reais pelo empréstimo ao Vitória, Ângelo, 32 milhões e 300 mil reais para o Strasbourg, né? Matheus Alves, vendido por 32 milhões e meio de reais, tá totalizando um valor de exatos 150 milhões e 200 mil reais arrecadados. Mais uma venda básica e o São Paulo bate a meta tranquilamente, né? Lembrando que no final do ano ainda terá as questões dos emprestados a resolver, como o do Juliano Galopo, emprestado ao River, e o Nestor, emprestado ao Bahia. O passe de Nestor está fixado em 30 milhões e 300 mil reais. Já o do Galopo está em mais ou menos 20 milhões de reais, ou seja, pode pingar no final do ano mais 50 milhões e 300 mil reais, fora a venda que o São Paulo fará no meio do ano, né? Para essa janela há algumas possibilidades de vendas aí, como a do André Silva, Bobadilla, Ferrarese, Rian Francisco, Pablo Maia, entre outros jogadores. A tendência é que a venda que será acertada é a do Bobadilla. Amanhã eu trarei mais informações sobre essa situação, porque o Bobadilla realmente parece ser o jogador que mais tende a ser vendido. O André Silva recebe sondagens direto, mas é um jogador que quer permanecer no tricolor, então a tendência é que ele fique. O Pablo Maia é um jogador que receberá propostas, mas a ideia do São Paulo é vendê-lo apenas no final do ano, tá? E aí tem a situação do Rian Francisco, que também vem recebendo sondagens, né? Entre outros jogadores, o Ferrarese e por aí vai. Acredito que o São Paulo vai vender o Bobadilla e aí encerra nesse ano a questão, nesse ano, né? Nessa janela, a questão das vendas, e aí vai vender só no final da temporada. E aí as vendas vão ser provavelmente a do Galopo, a do Nestor, a do Pablo Maia. Então o São Paulo vai embolsar mais grana no final da temporada, começo da próxima. Essa semana falamos do atacante chileno que o São Paulo estaria negociando. Informação do Alexandre Zanqueta, um chileno que atua no futebol de um clube ali tradicional do futebol sul-americano, joga na seleção chilena e pá. A informação até então não apontava um nome para esse atacante. Ontem, né, na noite de ontem nas redes sociais, Christian Zavallo do Colo-Colo até foi especulado. Eu fiz até um vídeo mostrando os melhores lances dele no canal do Beiço, mostrando tudo lá e tal. Achando que era, né, porque linkaram muitas coisas que poderia ser ele, mas eu deixei bem claro no vídeo que não era certo que era ele, tá? Mas enfim, e não era ele não, tá? O atacante que pode chegar é outro. O São Paulo negocia a contratação de Gonzalo Tapia do River Plate, gente, esse é o nome. Quando falam de Gonzalo, né, eu só consigo lembrar do Carneiro, gente, o Gonzalo Carneiro. Alguém lembra do Carneiro? Se você lembra, comente aqui abaixo. Meu Deus do céu. Pelos highlights, pelos vídeos, nossa, o Gonzalo Carneiro, mano, era o novo Luizito Soares. Pá, mais de 200 gols lá no Uruguai, jogador de velocidade, alto, forte, goleador. Chegou aqui, irmão, meu Deus do céu. A gente passou muita raiva com o Carneiro, viu? Vou te falar. Enfim, pelos highlights, o Gonzalo Plata, né? O Gonzalo Tapia parece ser um jogador ok, nada demais, tá? A ideia é fechar um acordo por empréstimo até dezembro do ano que vem, rapaziada, com opção de compra fixada no contrato. As informações que chegam é que o negócio está avançado. O São Paulo avançou com o atleta e seu staff, tá praticamente certo já. Resta apenas se acertar com o River Plate, que é dono dos direitos econômicos do atleta. Os clubes discutem ali a opção de compra, que pode virar uma obrigação de compra em caso de cumprimento de metas. Outros clubes estão negociando com o River por Tapia também. E essa concorrência dificulta um pouquinho o negócio aí, que pode até virar um leilão em breve. Gonzalo Tapia tem 23 anos e tem o aval de Hernan Crespo para vir para o São Paulo, tá? É um atacante polivalente, atua pelos lados do campo, mas também pode jogar centralizado, o que agrada a comissão técnica do atual treinador. Neste ano, ele fez 7 jogos, não marcou gol e deu uma assistência. Na temporada passada pela Universidade Católica, ele fez 33 jogos, marcou 11 gols e deu 4 assistências. Mas no River Plate, desde que chegou neste ano, decepcionou. Foi a pior contratação dos milionários na temporada, eleita aí por muitos torcedores do River que estão comemorando a saída do Tapia, tá? Mas me lembro bem que a torcida do River Plate também comemorou a saída do Enzo Dias. E olha o que o Enzo Dias se tornou no São Paulo, né?
Segundo German Garcia, jornalista argentino, o negócio está bem avançado e o acordo deve ser fechado em breve. O jogador já aceitou jogar no tricolor sim. Gonzalo Tapia aceitou jogar no São Paulo, gostou muito do que ouviu e disse ser um sonho jogar no tricolor. Você aceitaria Gonzalo Tapia no São Paulo? Acha uma boa? Comente aqui abaixo, tá? Eu só não entendo por que contratar mais um ponta ali de velocidade. O Crespo não fará um esquema com 3-5-2? Pra que precisará de pontas então? E mais, vão vender o Luca, o Ferreira, o Henrique, qualquer. A tara do São Paulo por jogadores gringos medianos é uma coisa impressionante. Eu posso listar um monte pra vocês. Centurion, João Rojas e o outro lá, o Pabon. Eu posso citar vários pra vocês. Anotem aí, se o Tapia chegar, a molecada vai ficar escanteada, viu? E se isso acontecer, vocês já sabem aí quem cobrar, ok? Porque do mesmo jeito que a gente cobrava o Zubeldia por não usar os moleques da base, deixar escanteados, se acontecer do Crespo escantear a molecada, também tem que ser cobrado, ok? Eu não conheço o Tapia, mas chegou esse ano no River Plate e já está saindo. Alguma coisa tem. Vamos aguardar. A título de curiosidade, o último jogo do Tapia foi no dia 16 de março. Já faz um tempinho já, viu? Tomara que seja um jogador bom, né? Um bom jogador e nos ajude, né? Vou torcer muito para que realmente ele ajude o São Paulo aí. São Paulo negocia a chegada de Gonzalo Tapia e já tem acerto com o jogador. O que tem sobre Tapia? O São Paulo está em negociações avançadas para contratar o atacante Gonzalo Tapia do River Plate do Chile. A informação foi inicialmente revelada pelo blog do São Paulo e confirmada pelo Bola VIP Brasil. O jogador tem o desejo de atuar no futebol brasileiro e já manifestou interesse em defender o clube do Morumbi. Tapia é representado pela Vibra Futebol e seus agentes demonstraram otimismo quanto à liberação por parte do clube chileno. O jogador está sem atuar desde o dia 19 de março, o que aumenta a pressão por uma saída. Ele vê com bons olhos a mudança e já deu o sinal verde para o acerto com o tricolor. A proposta do São Paulo é de um empréstimo até dezembro de 2026, com opção de compra. Essa cláusula pode se transformar em obrigação caso o atleta atue em ao menos 50% dos jogos do período, com uma média mínima de 45 minutos por partida. O formato agradou ao staff do atleta e às partes envolvidas. Otimismo pelo negócio. Internamente, o São Paulo também demonstra otimismo quanto ao desfecho positivo das tratativas. O clube entende que Tapia pode agregar ao elenco, especialmente pela versatilidade ofensiva e pelo fato de chegar em condições salariais bem ajustadas ao orçamento. Ele já aceitou os valores propostos. O atacante, de 22 anos, vê a transferência como uma oportunidade de retomar o ritmo competitivo em um ambiente mais desafiador. Tapia foi revelado na Universidade Católica do Chile e é considerado um jogador de bom potencial de crescimento. Sua última temporada foi prejudicada por problemas físicos. A estratégia da diretoria é amarrar o negócio com garantias contratuais e metas claras de desempenho. Caso Tapia atinja os índices estabelecidos, o São Paulo será obrigado a exercer a compra. O valor da opção ainda não foi revelado, mas deve ser inferior a negociações recentes do mercado sul-americano. E você, torcedor, o que acha de Gonzalo?